Olá, tudo bem com vocês? Pensa comigo. O Brasil é especialista em duas coisas: carnaval e transformar fracassos em heróis. A gente olha para a tragédia, dá uma ajeitadinha no enquadramento e pronto, virou símbolo nacional. Tiradentes é o maior exemplo disso. O homem que morreu esquartejado e depois foi colado de novo, só que com barba, luz divina e um discurso que ele nunca fez. Se ele vivesse hoje, estaria vendendo curso de liberdade financeira no Instagram. E claro, seria cancelado no segundo story. Mas calma, antes de achar que te enganaram nas aulas de história, entende o básico. O rosto de Tiradentes nem era o rosto dele. O herói que o Brasil exibe nas paredes da escola foi inventado no Photoshop do século XIX, pincel, óleo e conveniência política. Hoje a gente vai descobrir como um militar frustrado virou santo da República. E o que isso diz sobre o nosso costume mais antigo, transformar a culpa em virtude. Respira fundo. O Brasil vai sobreviver a mais essa desilusão histórica. Ou não? Quando você imagina Tiradentes, pensa num Jesus revolucionário, né? Cabelão, barba, olhar de mártir, quase um coach espiritual da liberdade. Mas o verdadeiro Tiradentes era outro cara. Baixo, sem barba, com dentes faltando e fama de falastrão. Um alferes, tipo um tenente que falava muito mais do que mandava. Um cara que acreditava na República, mas ninguém levava a sério. Nem os amigos da tal Inconfidência Mineira, que o tratavam como aquele colega do grupo que manda áudio de 5 minutos cheio de ideia mirabolante. Tiradentes era o entusiasmado da turma. Falava de revolução como quem fala de startup. Acreditava que bastava acordar o povo para mudar tudo. Spoiler, o povo estava dormindo e continuou. Enquanto os doutores planejavam salvação em mesas cheias de vinho, ele andava pelas ruas pregando liberdade para quem mal sabia ler. Idealista? Sim, mas também ingênuo. Tão ingênuo que acreditou que o Brasil queria mesmo mudar. E aí, quando a coroa portuguesa descobriu a conspiração, adivinha para quem sobrou? O mais barulhento, o bode expiatório perfeito. Enquanto os doutores da elite se fingiam de mortos, ele virou o exemplo. Literalmente, mas para entender o mito precisa entender o cenário. O Brasil colonial era uma comédia trágica com cenário de novela. Igrejas douradas, escravos até o pescoço e um governo que cobrava imposto até de quem respirava. Liberdade era pecado e imposto era virtude. O ouro saía de Minas Gerais, o lucro ia para Lisboa e o povo ficava com a ressaca moral e a dívida. A coroa cobrava o quinto, 20% de tudo. Mas se faltasse 1 grama, mandava o exército confiscar o resto. Era o Pix do inferno. Instantâneo, obrigatório e sem cashback. Enquanto isso, os portugueses nadavam em taças de vinho pagas com o suor mineiro. E o povo sonhava em pagar o dízimo e não ser açoitado no mesmo dia. Foi nesse caos que nasceu a Inconfidência Mineira. Um grupo de intelectuais, padres e militares revoltados que queriam independência. Bonito no discurso, trágico na prática. Era basicamente um grupo de mensagens do século XVIII. Muito plano, muito ego e zero execução. Tinha poeta, advogado, coronel e, claro, o alferes que acreditava que dava para mudar o mundo com discursos inflamados. Tiradentes era o otimista da revolução. Acreditava que a colônia podia se libertar do rei e virar um país moderno, justo e iluminado. Quase um PowerPoint político com slides de esperança. Mas enquanto ele sonhava, os colegas discutiam quem ia mandar depois. A liberdade era o plano B de quem queria cargo. A coroa nem precisou de espiões. Um dos conspiradores, Joaquim Silvério dos Reis, abriu o bico em troca de perdão fiscal. E pronto, a revolução virou denúncia. O Brasil, mais uma vez, se vendeu por desconto. A primeira traição nacional com recibo em papel timbrado. E aí veio o espetáculo final. Tiradentes foi preso, julgado e condenado à morte. Os outros, absolvidos, porque a justiça colonial era seletiva, e ainda é. Mas alguém precisava pagar o pato, ou melhor, ser pendurado pelo pescoço. Dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro. Depois esquartejado, a cabeça foi exposta em Vila Rica, os braços e pernas espalhados pelo caminho, e o corpo virou aviso: pensa bem antes de sonhar com liberdade. Macabro, sim, mas eficiente. O Império Português sabia que o medo educa melhor que qualquer livro. E assim, o homem que sonhava com um país livre virou símbolo de advertência. Um lembrete sangrento pendurado em praça pública. Mas a história, às vezes, tem humor ácido e sarcástico.
Um século depois, o mesmo país que o enforcou decidiu transformá-lo em santo. O que mudou? O governo, o mito, não. Quando a República foi proclamada em 1889, o Brasil precisava de um herói, um símbolo limpo, puro, patriótico. E escolheram Tiradentes, o morto mais conveniente do país, sem herdeiros, sem voz, sem chance de negar o marketing. Roubaram o rosto de Jesus, colaram na memória de um revolucionário falido e chamaram isso de patriotismo. O cara que morreu anônimo voltou com barba de Messias e olhar de anúncio de igreja. Nascia o Cristo da República. O herói que nunca teve barba virou o mártir da liberdade, porque até os mitos brasileiros precisam de filtro. E claro, o rosto novo caiu bem na propaganda. Quadros, selos, feriado nacional, estátuas, escolas. De repente, o Brasil tinha seu primeiro herói oficial. Mas não por mérito, por necessidade. A República precisava parecer nobre, e nada é mais nobre do que alguém morto por uma ideia, mesmo que a ideia tenha sido editada depois. O Tiradentes real, falastrão e sonhador foi substituído por um personagem santo, criado a pincel e propaganda. E quanto mais o tempo passava, mais o mito crescia, virou aula, feriado, hino. E como todo bom produto brasileiro, foi exportado com defeito de fábrica. A pureza da história é sempre proporcional à conveniência do governo. No fim das contas, o Brasil não teve um herói, teve um roteiro bem editado. Talvez Tiradentes não tenha morrido por nós. Talvez a gente só tenha precisado de alguém para culpar por ainda não ser livre. A liberdade começou com uma corda no pescoço e nunca mais foi tirada. Mas calma, antes de ficar deprimido, lembra, entender o mito é libertar a mente. Porque heróis morrem, mitos viram aula, e o Brasil coleciona ambos para não mudar nada. A gente precisa de heróis ou de coragem para encarar a verdade sem legenda patriótica. Se curtiu o Detox Histórico, deixa o like, comenta e se inscreve. Porque o algoritmo é o novo rei do pedaço. E ele também adora quem colabora com o engajamento, se cuida. E até o próximo vídeo.